Resolvi fazer esse vídeo para poder fazer uma reflexão aqui. São daqueles vídeos reflexivos que eu não sei aonde vai chegar, mas que eu quero compartilhar com você coisas que eu penso e que fazem eu ver a vida de uma forma diferente. Então vamos lá. Tava fazendo um exercício de simplesmente pegar coisas que são fáceis de apreciar e começar a pensar sobre elas. E uma delas foi o sol. Eu tava pensando que eu adoro o pôr do sol. E aí eu escrevi, né, por que eu gosto do pôr do sol e tal. E foi interessante que só de escrever isso me veio uma reflexão muito grande da beleza disso, porque o pôr do sol, eu tava escrevendo que o pôr do sol é belo, ele é estável, né? Estável porque todos os dias tem um pôr do sol, independente de que um dia esteja nublado, mas o sol também se pôs naquele dia, a gente que não pôde ver. E aí eu percebo isso, né? A grandeza desse universo através do pôr do sol, a beleza que tem só no ato de ser. Porque eu estava refletindo justamente sobre isso. O sol, todos os dias, ele nasce e ele se põe, mas ele não faz isso com nenhum propósito, né? A gente vê tudo nessa vida com base em premissas que a gente acredita, que a gente cresce acreditando, que tudo tem um propósito. Se você perguntar, né, e geralmente até os pais ensinam para a criança isso. E eu vou chegar mais para frente no que eu quero dizer. Se perguntar qual é o propósito, ele faz as plantinhas crescerem, ele faz a nossa vida aqui na Terra acontecer, etc, etc. As plantas funcionam através da fotossíntese e a gente atribui uma função ao Sol. Só que o Sol por si só, ele não nasce todos os dias e ele não se põe todos os dias e ele não vem todos os dias pra gente com um propósito. Ele tá só sendo. O ato dele de ser quem ele é. Ser quem ele é, a Terra gira em torno do Sol todos os dias, porque ela faz isso, não com nenhum propósito. Porque a gente cresceu acreditando que a gente precisava atribuir funções pra gente, sabe? É essa reflexão que eu quero chegar, que eu percebi, pensando na grandeza do Sol, porque assim, toda a beleza que ele traz pra gente, porque assim, o pôr do Sol, pelo menos pra mim, é de uma beleza indescritível. E aí, além disso, o sol, ele todo dia, ele vai lá. A partir do sol acontece a fotossíntese, né? Que as plantas crescem, a gente precisa do sol no nosso corpo. Enfim, tem luz através do sol. A gente utiliza a energia do sol para produzir energia por si só, através da energia eólica. Tudo isso acontece. Só que assim, o sol, ele tá só sendo. Ele não tá fazendo isso, eu preciso aparecer porque as pessoas precisam, eu preciso fazer isso. Ele tá só sendo. E a gente, né, aqui no nosso universo, a gente passa a ter premissas, né? Como eu falei, a gente ensina pra criança que o sol, qual a função do sol? E aí a gente começa a acreditar que a gente precisa, tudo que a gente tem que fazer tem que ser por uma função de utilidade, que o ser não basta. Sabe, os Abrahams falam muito, aqui no canal eu sempre falo dos Abrahams, né? E eles falam muito de justificar a sua existência, que a gente justifica a nossa existência, né? A gente acha que precisa justificar a nossa existência. Eu preciso fazer algo para ser merecedor de. Ou seja, o ser não basta. E aí, eu percebo que vem muito disso, a gente aprende qual a função, se é pequenininho, o sol vem para isso, o sol está só sendo, e só o simples fato dele ser, ele causa tanto benefício, assim como a terra, o simples fato dela ser, dela girar, ela causa tanto benefício pra gente, sabe, mas ela não faz aquilo com um objetivo consciente dela, faz porque é a forma que ela se expressa. O simples fato de ser, o sendo, ela já traz tudo isso. Só o fato dele ser, ele já é um espetáculo da natureza, ele sendo. Ele é uma bola de fogo, uma energia ali. E só o fato dele ser isso, ele traz essa beleza toda. Se você acorda cedo, você olha para o céu de manhã, de madrugada às vezes quase, você vê a beleza do sol vindo, toda aquela cor se misturando no céu, laranja, um lilás, um azul, um rosa, tudo aquilo, mas por que ele tá fazendo aquilo? Ele não tá fazendo nada, ele tá só sendo. Ele não tá com objetivo, não tem nenhuma expectativa sobre aquilo, é só o ser dele. O ser, a expressão máxima dele, ele traz beleza, ele traz saúde, ele traz vida, ele traz energia, ele traz tudo isso, ele sendo. E a gente se acostumou a essa questão que a gente precisa ter uma função. E a gente não consegue se desligar, às vezes, nem quando a gente quer só se divertir, sabe? Eu tenho percebido isso em mim, eu tenho ficado mais consciente da necessidade de ser, não da necessidade, mas de me permitir ser só. Fazer algo para me sentir bem, sem nenhuma função.
ser leve, eu comecei a pedir, né? Pedir, assim que eu digo, a focar, perceber, vamos dizer assim, perceber o desejo de ser mais leve. Pedir, que às vezes eu falo, pedir conscientemente, eu quero ser mais leve, mas assim, perceber esse desejo dentro de mim de ser mais leve, de encarar a vida com mais leveza. Eu percebo que essa falta de leveza vem justamente da gente tentar justificar a nossa existência. Eu preciso fazer algo para justificar a minha existência. E a gente aprende isso tão pequeno, né? Tudo tem que ser justificado, você precisa fazer isso. Às vezes até uma criança tem que fazer algo para justificar a existência dela. Não basta ela ser, ela precisa ser útil. E aí essa ideia de ser útil, às vezes, tira a gente da leveza de ser a gente quem a gente quer ser só por ser. E quando a gente é só o que a gente é, só sendo, sem nenhuma expectativa, sem nenhum desejo de contribuição, sem nenhum desejo ou necessidade de justificar a sua existência, a gente contribui tanto. É só observar a própria natureza. A árvore, ela não produz frutos para mim, para você. Ela não vai, o tomateiro, ele não vai lá e ele produz a semente, e a partir da semente ele produz o fruto ele está só se expressando. A árvore, ela não vai lá e ela produz fruto, uma macieira, por exemplo. Ela não vai e produz o fruto e as flores com o objetivo de te agradar ou de te fornecer alimento. Ela está só sendo. Observa a árvore que ela produz frutos, os frutos, se ninguém catar, cai. E aí ela produz mais. É a natureza dela sendo, acontecendo. Ela não está fazendo com nenhum propósito. Mas o fato só dela ser, ela traz benefício. Ela traz sombra pra gente, ela traz fruto, ela traz flores. O próprio tronco dela traz madeira, às vezes traz seiva, às vezes traz essência. A gente sente cheiro, né, a partir das coisas que a árvore produz. O tanto de coisa que uma árvore pode produzir só sendo. A gente percebe os pássaros. Ele não canta para me agradar. Eu moro num lugar que tem muito pássaro. E eles não cantam para me agradar. Mas o fato deles serem, deles só ser, sem necessidade de justificar a existência de uma função atribuída a ele, só esse fato dele ser, ele me agrada. Ele me beneficia com a beleza do canto dele. Só o fato dele ser. Então, eu tenho percebido isso, que a dificuldade, às vezes, de encontrar leveza é essa necessidade de que tudo tem que ter uma função. Eu preciso ser útil, eu preciso justificar a minha existência com a utilidade. O simples fato de eu ser já não basta. E a gente não percebe que o nosso papel, a gente veio simplesmente para ser. Ser porque o todo veio para se expressar através de nós. Então, nossa vida, ainda que a gente não faça nada com o objetivo de utilidade, a gente está contribuindo para o todo, está contribuindo para a expansão do universo, porque quando a sua mente experimenta a vida, você está contribuindo para a nuvem maior, para a consciência maior que é o todo. Então eu não preciso fazer algo para contribuir, eu não preciso fazer algo para justificar a minha existência. O fato de eu ser já é tudo que eu sou, sabe? Já basta. E aí, como eu tava falando, né, que às vezes eu quero fazer coisas simplesmente para me divertir, para ser leve. E aí tem um peso, tanto que às vezes eu adoro fazer coisas de artesanato, só que eu percebi isso recentemente, que toda a minha vida eu sempre quis fazer alguma coisa de artesanato. Só que eu sempre quis, não, eu sempre fiz. Mas aí o que acontece? Eu sempre atribuía alguma função, tinha que ter alguma utilidade. Esses dias eu tava pesquisando como fazer coisas com argila e tal. E aí, eu simplesmente achei que poderia ser bom fazer aquilo, pelo desejo de fazer algo leve, divertido, que o processo fosse bom pra mim. Só que aí eu me peguei pensando, mas o que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com isso? Qual a utilidade que eu vou dar pra isso? Eu preciso fazer alguma coisa desse tipo? E aí eu percebi isso, que em toda a minha vida eu vi, né, a necessidade de fazer algo com alguma função, com alguma utilidade, não só ser, não só fazer, não só ser eu mesma, mas sempre buscando uma utilidade para aquilo que eu fazia, sabe? Então, assim, é uma reflexão aqui. Será que sua vida se sente tão pesada porque você acha que tudo precisa ter uma função, tudo precisa ter uma utilidade e só o ser não tá bastando? Porque só o ser já basta. Só o ser. Às vezes você tá quietinha pensando, já basta. Porque quando você tá só fazendo isso, você já está expandindo, e o fato de você expandir já contribui para o universo, já contribui com tudo e com todos, porque cada consciência aqui, ela é um indivíduo, né? Mas assim, o indivíduo, ele vem da ideia de que é indivisível, sabe? Nós somos indivíduos, mas é indivisível. Tudo é uma coisa só. Então, quando você
É quando você expressa, quando você experimenta essa vida, no momento que você nasce, e você passa a experimentar essa vida, você já está contribuindo. Assim como o sol contribui para a nossa vida simplesmente por ser. Ele contribui sendo, ele não tem nenhuma função. A gente, que com a nossa ideia limitada de que as coisas precisam ter função, atribuiu funções para ele. Mas ele simplesmente se expressa todos os dias. A Terra todos os dias gira porque é só isso que ela está fazendo. Ela não está fazendo com nenhuma função, com nenhum objetivo para contribuir para. Não, o próprio fato dela viver a vida dela. Sim, porque tudo tem vida, tudo tem consciência, tudo tem vida. Então, o fato dela viver, dela ser, dela se expressar da maneira dela, ela contribui para a sua vida. Uma flor, ela tá só sendo a flor. Mas só sendo a flor, ela contribui com o cheiro para você. Com o aroma que ela pode expressar. Então, assim, às vezes a gente quer ter utilidade em tudo. Nessa ideia da gente querer fazer uma utilidade, a vida fica pesada. E a gente... Com essa ideia de que a gente precisa justificar nossa existência, a gente bloqueia aquilo que a gente já é naturalmente merecedor. Porque a gente já é naturalmente merecedor do nosso bem-estar, da abundância, da prosperidade, da vida, da alegria, da saúde. Mas quando a gente começa a espalhar condições pelas quais essas coisas precisam vir para a nossa vida, a partir desse momento eu começo a bloquear isso. Quanto mais condições eu estabeleço para justificar a minha existência, mais eu bloqueio. É como se o ar tá aqui o tempo inteiro para mim. Só que no momento que eu estabeleço condições, eu tapo meu nariz, eu não posso receber o ar. Que ele estaria naturalmente aqui para mim. Então é a mesma coisa, tudo já está disponível. Mas quando a gente precisa justificar a nossa existência, quando a gente precisa criar várias condições para as quais eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso. Essas condições que a gente coloca bloqueia cada hora mais tudo aquilo que a gente já poderia ter. Basta permitir, basta deixar ser, sabe? É como um exemplo que eu vi perfeito de uma bola embaixo da água, sabe? Se você pegar uma bola de plástico e ela for para baixo da água, ela vai subir naturalmente, porque esse é o fluxo natural dela. Mas quando você abraça essa bola e segura embaixo da água, você tá nesse momento fazendo com que a bola não suba. Não é que a bola não está subindo, mas é porque você está proibindo ela de fazer o que ela faz naturalmente. Você está resistindo à natureza dela, né, o processo natural dela de subir. Então a gente faz isso com a nossa própria vida. O fluxo natural da vida é o bem-estar, a abundância, a prosperidade, tudo isso. Só que toda vez que a gente coloca condições de dificuldades, de força, de amarra, de necessidade todas as condições que a gente coloca bloqueiam aquilo que a gente naturalmente já tem. E aí, é essa a reflexão que eu quero que você perceba isso, sabe? Olha a natureza à sua volta e observa tudo. A natureza que eu digo, se você puder ver uma borboleta, você vai perceber que ela te traz beleza, pelo menos pra mim. Quando eu olho pra borboleta, eu vejo beleza, mas ela não tá fazendo nada pra mim, ela tá só vivendo a vida dela. A mesma coisa, né? A gente observa, é muito claro, as abelhas, né? Quando você observa as abelhas, elas só produzem mel. A gente se beneficia do mel delas, que elas produzem. Só que elas não fazem isso, e assim, com a nossa visão limitada de que justificar a existência é necessário, a gente atribui que as abelhas fazem isso, por aquilo, outro. Quem perguntou para a abelha? Você tirou essa conclusão a partir da sua observação, do seu ponto de vista, de que você precisa justificar a sua existência. Mas ela está vivendo, ela está fazendo o que ela nasceu para fazer. Ela está sendo o que é natural para ela. Então, e aí a gente observa que todas as coisas da natureza, seja uma borboleta que você veja, uma flor que te beneficia com o perfume, com a beleza dela, ela tá só sendo. Ela não tá fazendo com o objetivo de. E só sendo, ela já te beneficia. Só sendo, ela já te beneficia. Então é essa a percepção. Não tente justificar a sua existência, sabe? Eu preciso isso, aquilo, estabelecer condições para que você seja merecedor do que você já é. Você já é merecedor de tudo. Então não tente estabelecer condições para que você seja merecedor. Na verdade, se abra esse limite e se liberte das condições que você estabeleceu. Perceba que você já tem o merecimento nato simplesmente por existir. As flores merecem o sol, né, que está ali também simplesmente sendo. E a partir do sol sendo, ele faz com que as flores que também estão só sendo nasçam. Então, a vida na Terra, ela é perfeita, no universo ela é perfeita, é tudo sincronizado. Tudo é perfeito.
Não precisa de nenhuma condição para que a flor brote e dê aroma e nada disso aconteça. A flor não precisa de nenhuma condição para que a água da chuva venha até ela e beneficie da mesma forma. Então, esse vídeo é para te ajudar a refletir sobre isso. Quais condições você está bloqueando e limitando o seu próprio bem-estar, ao invés de só permitir que ele venha. Só permitir, simplesmente se abrir e permitir que a beleza da vida flua através de você. Você tem energia poderosa que flui através de você. Você pode atrair qualquer coisa. E não existe nenhuma condição que limite, a não ser as que você mesmo colocou. Todas as condições que você estabeleceu para que isso venha, para que assim aconteça, para que assim tem que ser assim, eu preciso fazer isso, eu preciso isso. Todas essas condições estão limitando o bem-estar que você já é digno. Naturalmente, você já é digno do próprio bem-estar, mas essa ideia de você precisa eu preciso fazer isso tem que acontecer assim, senão não vai dar certo, todas essas condições estão limitando o seu próprio poder criador. Sem qualquer uma dessas condições, o bem-estar fluiria naturalmente para você e tudo aquilo que você pensasse. Pode observar que quando você deseja algo e você não estabeleceu nenhuma condição que impeça esse desejo, vem. Já viu que a gente sempre fala aqui, eu vejo sempre aqui no canal. Coisas fáceis, coisas pequenininhas vêm rápido. Você não estabeleceu, não é porque é pequeno nem é grande. É porque você não estabeleceu nenhuma condição para que aquilo viesse. Então, só pelo fato de você ter dado foco, apareceu na sua vida. Agora, aquilo que não está vindo é porque você estabeleceu condições. Você quer acreditar na lei da atração, só que você estabeleceu condições. Você acredita em condições que foram pré-estabelecidas que justifiquem a sua existência. Eu quero mais dinheiro, mas eu ainda não tenho um trabalho que assim, eu não tenho uma faculdade que me dê o nível superior que eu preciso para que assim eu possa ganhar mais. Você não precisa dessa condição, porque você atrai a sua realidade, você cria a sua realidade. Quando você acredita que existe uma condição necessária para que algo venha para a sua vida, você acabou de bloquear o seu próprio poder. É assim que você bloqueia o seu próprio poder. Por isso que tem coisas fáceis e parece que tem coisas que são difíceis. Não é porque é difícil, porque você estabeleceu uma condição que bloqueia, que contradiz o seu próprio poder de criar a sua própria realidade. Toda vez que você coloca uma condição, eu quero isso, mas tem que isso acontecer, tem que acontecer dessa forma. Eu tô dizendo, em outras palavras, eu não sou merecedor de ter isso, porque precisa dessa condição da qual eu não fiz para merecer. Só que eu sou naturalmente merecedor. O fato de eu ser já me torna merecedor. O fato de existir já me torna merecedor. Eu não preciso fazer nada para justificar a minha existência, porque naturalmente eu já sou o merecedor de tudo. E aí, quando eu sou incondicional, eu penso e eu atraio, porque não tem nenhuma condição que atravessa a minha criação. Um dia desse eu estava caminhando aqui pela rua, que eu gosto de fazer umas caminhadas assim, sem nenhum propósito, simplesmente para ser. E aí eu olhei para um vasinho de planta que tinha na frente de uma casa, tinha umas florezinhas, parecendo uns alfinetinhos coloridos. São bem fininhas, parece sempre viva. E tem uma pontinha colorida. Aí eu olhei, eu falei, que lindo. Pensei, não deve ter dado nem segundos. Foram segundos. E eu segui meu caminho. E aí, na volta, eu voltei por uma outra rua. Porque eu nunca volto por outra rua. Eu resolvi passar por outra rua. Quando eu passei pela outra rua, tinha um outro pé de uma mesma flor que eu tinha apreciado. Eu criei, naquele momento, a experiência de ver de novo aquela flor que eu gostei. Aquilo ali foi uma cocriação instantânea. Eu olhei para o vaso de flor, apreciei, dei foco, que é o meu poder de foco, e simplesmente segui minha vida. Como eu não estabeleci nenhuma condição para que eu quisesse ver aquela flor de novo, nada disso, é difícil, eu preciso fazer isso para que eu veja aquela flor, simplesmente eu virei a rua, eu nem sabia por que eu estava indo para aquela outra rua, simplesmente tive um impulso de ir, e naquele impulso eu vi uma nova flor, igual. Eu acabei de criar aquela flor, saiu tudo errado agora, né? Eu acabei de criar, foi criar que confundiu. Acabei de criar aquela flor. Então, o fato de eu simplesmente ter decidido ir pela outra rua, né, foi o impulso da minha criação. Naquele momento que eu olhei para aquela flor e que eu dei atenção para ela por poucos segundos, eu criei de novo, novamente no meu futuro. Aquele momento já era o futuro, aquela nova experiência para mim.
Mas por que que foi tão rápido, tão simples? Eu nem tinha intenção deliberada de ver de novo aquela flor, eu só apreciei. Mas o meu poder tá nesse momento, é no foco. Meu poder é o foco. Então, se eu foco deliberadamente naquilo que eu quero, se eu não estabeleço nenhuma condição que contradiga, é da mesma forma que eu crio aquela flor. Não tinha nem 10 minutos que eu tinha acabado de ver uma, eu simplesmente cocriei naquele momento outra. Simplesmente porque não tinha nenhuma condição, não estabeleci que eu precisava fazer isso, aquilo outro, porque eu sou naturalmente merecedora de criar tudo aquilo que eu desejo. Mas toda vez que eu coloco uma condição, uma necessidade, eu preciso disso para que eu consiga aquilo, naquele momento eu estou bloqueando o meu próprio poder. Eu quero isso, mas isso não acontece porque precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, preciso disso, preciso daquilo. Eu preciso justificar o meu merecimento e eu sou naturalmente merecedor. Então, essa reflexão que começou com o sol, né, que ele só leva a isso, pra gente perceber quantas vezes a gente, tentando justificar a nossa existência, atribuindo várias coisas que a gente precisa fazer, condições, funções, isso e aquilo, a gente tá bloqueando o nosso próprio poder, né? E aí a gente leva uma vida pesada, a gente pensa que a vida tem que ser difícil, tem que ser dura, e não é. A gente tem o poder de criar tudo aquilo que a gente quer, só que toda vez que eu estabeleço condições, que eu tô lá tentando justificar a minha existência, que eu não tô sendo só. Porque eu sou naturalmente o bem-estar, eu sou naturalmente a saúde, eu sou naturalmente a abundância, eu sou naturalmente tudo que é bom. Porque a minha base é o bem-estar, né? Então, quando eu percebo isso, eu paro de estabelecer condições, eu começo a me livrar das camadas de condições que eu mesma estabeleci ou que eu acreditei que era necessário para que eu tivesse aquilo, as coisas começam a fluir. É essa que é a lógica da vida. Então é isso, essa reflexão bem leve, assim, né? Era a ideia, saiu até a flor aqui, a reflexão da flor, vamos dizer assim. Simplesmente para fazer você pensar mais sobre isso. A ideia desses vídeos mais reflexivos não é a técnica X ou o truque X, não. É simplesmente para começar a observar a vida por uma nova ótica. E por que observar a vida por uma nova ótica? Porque a gente cria nossa realidade com base no que a gente pensa. Então, quando a gente começa a pensar diferente, a gente cria diferente, aí a nossa vida muda, tá bom? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.